Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito recorrente em concursos públicos e em vestibulares. Eu estou falando de concordância nominal. E aí, está preparado para desvendar os segredos da concordância? Então, vem conosco após a vinheta. Então, pessoal, eu sou o professor Raimundo Poeta e vim aqui hoje para trabalhar com vocês concordância nominal. A propósito, vocês já se inscreveram no canal? Pois é, ó, se aproveita, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho e deixa esse like. Sabe por quê? Hashtag compartilhar conhecimento. Vamos espalhar conhecimento para o nosso Brasil, porque assim como você está sendo ajudado, outras pessoas poderão ser ajudadas. Então, quebra essa pela educação do Brasil. Show? Então, vamos começar. Vou jogar aqui para a nossa tela e vamos começar a explicação sobre o que é concordância nominal. E, meus filhinhos e meus amores, a gente precisa entender uma coisa fundamental sobre concordância. Concordância, como o nome já diz, é concordar. Então, se eu falo em concordância nominal, a concordância entre os termos estabelecidos entre o substantivo, que é o termo nominal principal, e os demais termos da língua portuguesa. O adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome. E, claro, também a gente tem que falar do advérbio, que embora ele não se relacione ao substantivo, ele também é um termo nominal e ele tem relação com o adjetivo ou com o próprio advérbio. Então, para a gente começar a explicação, a gente pega aí essas frasezinhas e a gente vai começar a analisar elas de maneira bastante clara e evidente, tá? O que a gente tem aqui é o seguinte, a frase os jovens dedicados e estudiosos vencem. Observe que eu tenho aqui um elemento, né, que seria o substantivo jovens. Lembrando que jovem pode ser tanto substantivo quanto adjetivo, viu gente? Nesse caso específico ele está sendo utilizado no sentido de substantivo. E aí você percebe que a palavra jovens, ela é uma palavra que é uniforme, ela pode ser atribuída tanto para masculino quanto para feminino, o jovem, a jovem. Só que neste caso específico aqui, você observa que ela está sendo utilizada no masculino. O que está te dizendo isso? Quem está me dizendo é a presença desse artigo aqui. Obviamente que eu vou entender que esse artigo foi para o masculino e eu sei que esse substantivo também está no masculino. Automaticamente eu vou entender também que os meus adjetivos, olha eles aqui, dedicados e estudiosos, vão estar se referindo justamente a quem? A jovem. Vocês perceberam que tudo que está acontecendo nessa frase rola em torno do substantivo? Pois é. Esse é o segredo para você compreender o que é concordância nominal. É entender que todas essas palavras elas vão estar orbitando em torno do substantivo, porque o substantivo é o termo regente da frase. Ah, professor, mas eu entendi aí, só que eu queria um exemplo no feminino. Ou seja, por isso, a gente pega aqui a frase as pessoas dedicadas e estudiosas vencem. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei a palavra pessoas, né, que é um substantivo, e automaticamente eu percebo que eu tenho tanto um artigo aqui, determinação da palavra, e eu tenho também a presença dos adjetivos dedicadas e estudiosas, que eu já tinha, né, visto na outra frase. E observe que dedicadas está se relacionando a pessoas, assim como estudiosas também está se relacionando a pessoas. Então você percebe novamente que nos dois casos nós tivemos o quê? Palavras substantivas que foram o centro das atenções quando se trata da questão da colocação da concordância nominal. Show de bola? Tá tranquilo? Tá favorável? Se tiver dúvidas, deixa nos comentários que nós resolvemos para vocês, tá certo? E aí a gente vai agora ver, né, obviamente, a chamada regra geral. E essa regra geral a gente já diretamente viu, que é o quê? O substantivo é o termo principal e, consequentemente, todos os outros termos vão se modificar em relação a ele. Como, por exemplo, nessa frase que a gente tem aqui embaixo, vamos colocar aqui, o determinado estudante obteve ótima nota. Você percebe que eu tenho uma palavra estudante nas duas frases, tá?
Observe que nesse caso aqui a gente também tem outro substantivo que é nota. E tem outro que é resultado. Observe que esses substantivos vão ser modificados em relação aos termos que estão em torno dele. Quem são esses termos? A gente tem aqui na primeira frase o determinado estudante. Ó, não é um estudante qualquer, é um estudante determinado. Ó. E, além disso, a gente percebe que esse estudante é um estudante no sexo masculino. Ó, o O aqui. Dizendo mudança. Já no caso de ótima nota, observe que eu tenho aqui o meu adjetivo ótima, que diz que não foi uma nota qualquer, foi uma ótima nota. Embaixo a gente percebe aqui, a determinada estudante obteve ótimo resultado. A determinada. Quem foi um estudante? Foi uma estudante qualquer, foi uma estudante determinada. E essa estudante, como é que a gente sabe que ela está no feminino? Porque a gente tem aqui o artigo, que ele determina o gênero. E automaticamente a gente vai perceber que tem também o seguinte, que ela teve um resultado. Mas não foi um resultado qualquer. Esse resultado foi um ótimo resultado. Vocês perceberam o que aqui? Que em todos os dois casos, as palavras substantivas fizeram com que os adjetivos e o artigo operassem em torno dela. Ou seja, eu consegui determinar aí o meu gênero e o meu número. Isso é o segredo para entender uma concordância nominal. Se você entender isso aí, você não erra nunca mais. Porque você vai ver, todos os casos que a gente tem na língua portuguesa partem desse princípio da regra geral. E aí, em cima disso, a gente continua a nossa explicação, falando agora dos casos particulares. E a gente vai ver cada um deles aqui. Então vamos começar quando a questão é do adjetivo se referir a vários substantivos, tá? Isso aí a gente tem que ter bastante atenção, que é um caso bastante corriqueiro, inclusive, nas provas de concurso. Olha aí, fica a dica para você que está estudando para concurso público aí, tá? Carreira militar e por aí vai. Então vamos lá. Se o adjetivo estiver antes do substantivo, ele está deixando claro aqui que é antes do substantivo, ele vai fazer o quê? Ele vai concordar com o mais próximo. Olha para aqui. Desejamos boa sorte e aproveitamento ao candidato. Eu tenho aqui como substantivo, sorte, e tenho aproveitamento. Dois substantivos, portanto. Observe o que vai acontecer aqui. Desejamos boa sorte e aproveitamento ao candidato. Sorte é feminino. Então a concordância aqui vai ter que ocorrer com quem? Com o feminino. Portanto, o adjetivo vai ficar como o feminino. A mesma coisa quando eu tenho aqui, desejamos bom aproveitamento e sorte ao candidato. Observe que os substantivos são, novamente, aproveitamento e sorte. Só que agora tem uma diferença. Eu coloquei o contrário. Aproveitamento veio antes. Ele está mais próximo do adjetivo. O adjetivo aqui é bom. Olha que o adjetivo foi para o masculino. Por quê? Porque aproveitamento é masculino. Então, consequentemente, observe que, nesse caso, a palavra mais próxima na primeira frase era feminino. E no segundo caso, ela era o quê? Masculino. Então, nesse caso aí, a concordância vai acontecer com quem? Com o mais próximo. Mas tem uma peculiaridade. Se esses nomes indicarem nomes próprios ou de parentesco, ou seja, eles dão ideia de propriedade, aí, nesse caso, obrigatoriamente o adjetivo tem que ir para o plural. Como, por exemplo, a gente tem aqui nessa frase. Olha para cá. Admiramos os geniais Chico Buarque. Olha o primeiro substantivo aqui, que é Chico Buarque. Vou botar aqui em cima. E o segundo, Milton Nascimento. Talento demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Genialidade pura. Então, eu tenho aqui dois substantivos. E nesse interim, eu tenho apenas um adjetivo, que seria qual? Geniais. Observe que ele foi para o plural obrigatoriamente. Por que ele foi para o plural? Porque ele se refere a dois nomes próprios, Chico Buarque e Milton Nascimento. A mesma coisa eu vou ver embaixo, só que embaixo eu não vou ver com nomes próprios, eu vou ver com indicativos de parentesco. Olha para cá, irmãos e irmãs. Substantivo,
substantivo. Então eu vou entender aqui nessa frase que o meu adjetivo, ó, geniais, ele vai para o plural. Por que ele vai para o plural? Porque ele se refere a esses dois elementos aqui, ó. Como em cima também foi a mesma coisa, ó. Se referiram também à expressão geniais. Show de bola? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá vendo que esse assunto não é difícil? É só uma questão de atenção. Se você prestar, com certeza na hora da prova você irá acertar. Ouça o Papai Poeta e você nunca errará. Bora para cá. Vamos para o próximo exemplo para nós entendermos essa questão, que agora é o contrário. É quando o adjetivo vier depois do substantivo. Aí, nesse caso em específico, ele vai concordar ou com o mais próximo ou com todos os dois. E nesse caso, tem que lembrar que se nós tivermos gêneros diferentes, a concordância irá para o masculino e plural. Professor, diga. Ah, é machismo. Concordo plenamente. Mas, infelizmente, a língua portuguesa ainda é assim. Então, estude para mudarmos isso juntos, tá? Hashtag fica a dica. Então, pessoal, vamos lá. Olha para cá. Alimentamos fé e conhecimento verdadeiro. Olha que eu tenho dois substantivos aqui. Eu tenho fé e tenho conhecimento. Observe que nesse caso aqui, o adjetivo é verdadeiro. Observe que ele está no singular e está no masculino, ou seja, ele concordou com quem? Com o mais próximo, que é conhecimento. Na outra frase, você tem assim: alimentamos conhecimento e fé verdadeira. Opa! Aqui eu tenho um substantivo conhecimento, eu tenho um substantivo fé, e eu tenho aqui o meu adjetivo verdadeira. Observe que verdadeira está no feminino e no singular, então ele concordou com quem? Com fé, que era o mais próximo. Agora, no final da história, a gente tem alimentamos fé, que é um substantivo, a gente já viu, conhecimento, que é o outro substantivo, verdadeiros. Opa! O meu adjetivo agora aqui, ele se encontra no plural. Significa o quê? Que a concordância está ocorrendo em relação a quem? Em relação às duas palavras. Ou seja, nos dois primeiros casos concordou com a última, a mais próxima. No último caso, concordou com os dois. E um detalhe, professor, e se fosse aqui duas palavras femininas, aí ficaria verdadeiras. Se fosse duas masculinas, ficaria verdadeiros. São gêneros diferentes, obviamente vai ficar no masculino. Show de bola? Beleza? Olha, gente, a gente já chegou aqui num momento bastante adiantado, então, ó, é aproveitar e não perder o trem para não errar. Olha para cá. E aí a gente vai agora para a situação de quando o substantivo é modificado por dois ou mais adjetivos. Gente, é simples. Tem duas situações. A primeira é a seguinte: manter o substantivo no singular, desde que o segundo adjetivo tenha um determinante, como assim, um artigo ou um pronome adjetivo. Por exemplo, eu adoro a gastronomia italiana e brasileira. O meu substantivo aqui vai ser gastronomia. E os meus adjetivos serão italiana, la mia vita sem tu, e brasileira. Olha que legal. E aí eu percebo o seguinte, galera, que nesses elementos aqui, tá? A gente nota que houve a presença de quê? No segundo adjetivo, teve a presença aqui, ó, de um artigo na frente dele. Ou seja, nesse caso aqui, ó, a concordância vai ficar onde? No singular. Embaixo ocorre a mesma coisa. Olhe para cá. Estude a literatura portuguesa e a brasileira. Ó, substantivo aqui é literatura. Eu tenho aqui os meus adjetivos portuguesa e brasileira. Só que antes da palavra brasileira vem a presença de quem? Vem a presença de um artigo. Portanto, isso faz com que o substantivo fique no singular. Mas e se eu não tiver esse artigo? O que é que vai acontecer? Aí a gente vai ter que ver esse caso que a gente vai ver aqui agora, que é o seguinte, ó. Se eu tiver nessa situação aqui, o substantivo tem que ir obrigatoriamente para o plural. Olha para cá.
Eu adoro as gastronomias, e aí eu venho com as gastronomias. Quais são elas? Italiana e brasileira. Note que eu não tive nenhum artigo aqui na frente de brasileira, então ele vai ter que obrigatoriamente ir para onde? Para o plural. A mesma coisa ocorre aqui em literaturas, ó, literaturas portuguesa e brasileira. Então aqui eu tenho o adjetivo em portuguesa e o adjetivo em brasileira. Professor, isso só ocorre com o adjetivo pátrio? Não. Isso pode acontecer com qualquer adjetivo, tá? Agora, os casos dos pátrios são mais comuns, mais corriqueiros. E, obviamente, são mais tranquilos para poder a gente conseguir explicar para vocês entenderem de maneira mais fácil. Vamos continuar nossa odisseia falando agora do caso do verbo ser com presença de adjetivo, cujos casos mais comuns são é bom, é necessário, é apto, é importante, é fundamental, é preciso, ou seja, você tem o verbo ser acompanhado de um adjetivo. Quando isso acontecer, meus filhos e meus amores, o que é que vai ter que fazer? Você vai ter que ficar atento para ver se não tem a presença do determinante. Por quê? Se não houver a presença do determinante, automaticamente a concordância tem que ir para o masculino. Como assim, professor? Olha para cá. Água é ótimo para a saúde. Observe que antes da palavra água, que é o meu substantivo, não existiu aqui a presença de um artigo. Então, nesse caso aqui, a concordância tem que ir obrigatoriamente para onde? Ela tem que ir para o masculino. A mesma coisa aqui embaixo. Educação é necessário para a vida. Não tem a presença do artigo aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o adjetivo necessário colocando-se no masculino. Ele vai ficar no masculino. Isso ocorre por quê? Porque a presença do artigo impede com que haja uma concordância adequada com o termo. Então, opta-se pela forma primária na língua portuguesa, que é o masculino. Tá bom? E aí, a gente vê que também tem a seguinte situação. Se o determinante aparecer, aí a coisa muda de figura. Porque aí, nesse caso, você tem como dizer, né, efetivamente falando, o gênero, ó, eu tenho um determinante aqui, que é a água. Ó, meu artigo está aqui. Então, automaticamente eu digo a água é ótima. Olha que legal. Então, aqui eu tenho o meu adjetivo. Então, consequentemente, aqui a concordância irá para onde? Para a concordância do substantivo, que no caso irá para o feminino. A mesma coisa eu olho aqui embaixo. Ó. Nossa educação é necessária para a vida. Educação é o meu substantivo, só que antes ele está acompanhado de um determinante, que seria o meu pronome possessivo. Ó, pronome possessivo. Então, neste caso aqui específico, você vai perceber o quê? Que essa nossa educação é necessária. Então, ó, a concordância irá automaticamente para o plural. Até agora tá difícil? Tá complicado? Eu acho que não, viu? Então, continue na pegada que a gente já está chegando na reta final, meu irmão. Olha e presta atenção. Vamos para os casos particulares, tá? Começando pelo caso do só. Porque só, gente, ele pode acontecer duas coisas. Ou ele vai estar no sentido de sozinho, que aí nesse caso ele vai ser um adjetivo, ou ele vai estar no sentido de apenas ou somente, que ele vai ser advérbio. Qual é a diferença entre eles? Quando ele estiver no sentido de sozinho, ele vai sofrer variação de gênero e de número. Já quando ele estiver no sentido de apenas ou somente, no caso um advérbio, ele não vai sofrer variação. Então, observe bem. Juliana e Marcela estavam sós. Ó, Juliana e Marcela estavam sozinhas. Você notou que sozinha substitui a expressão sós? Então, automaticamente, tem que haver aqui a concordância do termo sós, porque ele é o quê? Ele é um adjetivo. Ok? Agora, aqui embaixo eu tenho assim, ó. Só a vida terá respostas para a solidão. Se eu colocar apenas ou somente no lugar de só, apenas a vida terá respostas para a solidão, eu observo que o meu sentido aqui, ó, foi mantido. Então, nesse caso aqui, eu tenho um advérbio que eu posso substituir, né, por somente ou por apenas. Ok? Então, nesse caso aí, fica fácil para conseguir entender de maneira muito clara como é que ocorre esse caso de concordância. Eu não divido, eu entrego
tudo. Se você quer assistir até o fim, eu fico muito feliz, tá certo? Meu objetivo é ajudar você. Então, em um vídeo, eu explico o assunto para você poder se preparar com mais tranquilidade e ficar com a cabeça descansada. Porque quando chegar na hora da prova, não tem que ficar caçando vídeo no YouTube. Então, vamos lá. Olha para cá, pessoal. Continuando a nossa situação, a gente vem para aqui e explica agora o caso de bastante e muito. E aí é interessante pelo seguinte, porque você pode utilizar muito no lugar de bastante. Isso vai facilitar para você entender se a concordância está correta ou não. Como assim, professor? Assim como no caso de sozinho, bastante pode se referir tanto à questão de adjetivo, quando ele se referir à quantidade, ou ele pode se referir, né, à ideia de intensidade quando ele for advérbio. Então, no caso de quantidade, ele irá variar. Sim, tem bastantes. A gente não ouve muito essa forma, mas existe. Da mesma forma, a gente tem também a situação de quando ele tem valor de intensidade, que nesse caso ele vai ser o quê? Advérbio, portanto ele não vai sofrer variação. Então, olha para aqui. Bastantes pessoas tiveram ótimos resultados. Eu sei que sua cabeça deve pensar se está errado. Não, não está. Sabe por quê? Pegue a palavra pessoas, que é o meu substantivo, e pense o seguinte sobre ela. Se eu substituir bastante por muita, ó, muitas pessoas tiveram ótimos resultados. Você percebeu que isso aqui entrou no lugar? Então, se houve variação entre muitas, vai ocorrer também bastantes. Então, bastantes pessoas tiveram ótimos resultados. Da mesma forma, vai acontecer embaixo. Você substitui bastante por muito e verifica se vai alterar o sentido. Olha para cá. As chamas eram bastante intensas. Ó, se eu me refiro à questão das chamas serem bastante intensas, eu poderia dizer que as chamas eram muito intensas. Então, neste caso aqui, quando eu coloquei a palavra muito, ela não sofreu variação. Se ela não sofreu variação, meus filhos, meus amores, automaticamente eu vou entender que essa palavra aqui, ela não está como adjetivo, ela está como um advérbio. E se ela está como um advérbio, meus filhinhos e meus amores, ela não pode sofrer variação. Tá claro até aí? Tá tranquilo? Dúvidas, perguntas, questionamentos, indagações? Coloca nos comentários, ajuda no engajamento e principalmente ajuda a fazer com que você entenda o assunto com maior completude. Eu estou aqui para te ajudar, é só perguntar, que eu irei, sem dúvida nenhuma, suas dúvidas retirar. E você na prova irá arrasar. Presta atenção, vamos lá. Olha para cá, meus filhos e meus amores, vamos para o terceiro caso particular. Estamos falando aqui de anexo e em anexo, que isso é muito corriqueiro de cair em concurso, viu? Aparece muito em concurso. E qual é a importância de saber sobre essa questão do anexo e em anexo? Bom, quando eu tiver anexo, ele vai ter variação em relação ao substantivo. Agora, quando eu tiver em anexo, não vai ter variação. Por quê? Porque nesse caso ele vai ser um adjunto adverbial. Então, por exemplo, aqui, ó, a carta seguirá anexa ao documento. Ou seja, quem é que estará anexa ao documento? A carta. Da mesma forma, se eu disser o documento seguirá anexo à carta. Quem é que seguirá anexo à carta? O documento. Agora, quando eu me referir a em anexo, tanto faz ser masculino como feminino, ele não vai alterar, ele vai continuar como em anexo. A carta seguirá em anexo ao documento, o documento seguirá em anexo à carta. Só isso. Gente, tá vendo como é fácil? A gente já tá terminando. Uau, que legal! Tá vendo? Então vamos alimentar a nossa mente para o penúltimo caso, que é o caso de meio e meia. E quando eu tiver meio e meia, você tem que lembrar do seguinte. Meio vai se referir à metade, meus filhinhos, meus amores. E se ele se refere à metade, significa que ele vai sofrer variação, ok? Ele vai variar. Então, se ele sofre variação, obviamente você vai ter que dizer que meia xícara, meio copo, meia taça, meia calça. Então, vocês entenderam aqui nesse caso. Por exemplo, ela tem meia taça de espumante. Olha, eu tenho um substantivo taça. Eu fiz o quê? Eu coloquei meia taça. Agora, quando a palavra meio indicar
modo ou maneira, aí a coisa muda de figura, porque nesse caso ele não vai sofrer variação. Por exemplo, a porta estava meio aberta. Olha para cá. Se você pensar aqui, ela estava de que modo a porta? Meio aberta. Então, nesse caso aqui, está de um modo meio aberto. A janela estava meio aberta, meio fechada. Então, nesse caso, ele vai indicar a maneira. Então, ele não sofre alteração. E, para a gente terminar, o último caso que nós vamos avaliar é o das palavras menos e alerta. E esses são mais fáceis, gente, porque menos e alerta não sofre variação. Simplesmente isso. Quem tem aquela mania de falar menos, acaba com ela agora. Pelo amor de Deus, alertas também não existe. As palavras são menos e alerta. Desse jeitinho, independente se estiver se referindo a masculino, feminino, singular, plural, tá? Então, eu tenho menos condição de vida que ela tem menos condição de vida do que eu. Permanecemos alerta aos avisos, estaremos alerta ao comunicado. Eu vou sempre colocar elas aonde? No singular, tá certo? Ah, professor, mas se tiver a palavra alerta colocada como substantivo, né? Por exemplo, o alerta. Bom, aí nesse caso vai ser diferente. Como substantivo, ela pode ser utilizada. Por exemplo, os alertas foram dados. Aí tudo bem. Mas menos nunca vai variar. Tá certo, gente? Porque ele nunca assume outra função que senão a função de advérbio. Show de bola, meus filhinhos e meus amores? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, alguma indagação? Espero que não. Mas se tiver, pode colocar nos comentários que eu irei aqui para dar a explicação. Galera, agradeço de todo o coração, deixo para você um forte abração e se ligue, curta e participe do canal para que isso possa compartilhar a educação. Um forte abraço e até lá, tudo de bom. Tchau!